Estamos apresentando Marco Zero, onde tudo começa. Muito bem, são 11 horas em ponto e nós estamos com o nosso Marco Zero, nosso show de informações na sua manhã de sábado, manhã fria na fronteira, mas repleta de bons assuntos aqui dentro do nosso Marco Zero, Paulo Bogler. Isso mesmo, Moacir. E agora a gente vai falar de um tema extremamente importante aqui para a nossa região, mas que não se limita apenas à nossa fronteira aqui. Isso porque o Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras, o IDESF, conhecido aqui por sua atuação na nossa região e no país inteiro, realiza, juntamente com a Universidade Federal da Grande Dourados e a Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, o 3º Simpósio de Defesa Nacional, Fronteiras e Migrações. Temas aí essenciais para nossa comunidade iguaçuense e para as demais comunidades ao longo do Brasil que se situam nessas faixas de divisa com outros países. O evento será realizado em formato online e também presencial no auditório da Polícia Federal aqui em Foz do Iguaçu. Para trazer esse tema, a gente vai ter 2 convidados que a gente já vai apresentar de forma virtual e o Luciano Stremel Barros, presidente do IDESF, que está aqui conosco presencialmente para falar sobre o evento. Bom dia, Luciano. Prazer tê-lo novamente aqui no programa. Seja bem-vindo. Muito bom dia a todos, bom dia, Paulo, bom dia. E é uma honra, uma alegria novamente estar aqui com vocês para poder trazer as temáticas que vamos tratar neste simpósio. Legal, a honra é toda nossa. Então agora sim vamos apresentar nossos demais convidados aqui de modo virtual. Vamos começar pelo professor da Escola de Comando Estado-Maior do Exército, o professor Tássio Franchi. Bom dia, Tássio. Seja bem-vindo ao programa. Bom dia, Paulo. Obrigado por nos receber no Marco Zero. Acho que vamos ter uma manhã com uma conversa bem agradável. Legal. Tomás. Bom dia, Tomás. Professor da Universidade Federal da Grande Dourados, professor Tomás Expósito Neto. Seja bem-vindo, professor. Bom dia, Paulo. Bom dia, Luciano. Bom dia, Tássio. Bom dia, distinta audiência. Será um prazer aqui discutir e debater um pouco sobre a temática que tão é cara a todos que estamos na fronteira. Legal. Já voltamos a conversar, professores Tomás e Tássio. Eu vou perguntar agora para o Luciano, que está aqui conosco no estúdio, ao vivo, fazer uma breve apresentação sobre quando vai ser realizado o Simpósio de Defesa Nacional, Fronteiras e Migrações, qual o tema dessa edição e quem vai ser o palestrante de abertura desse evento tão importante. Luciano, por favor, faça a introdução do nosso ouvinte, do nosso espectador aí em relação a esse evento. Bem, este é o 3º simpósio de um programa acadêmico da CAPES, que é um PROCAD, um projeto acadêmico que envolve diversas universidades e capitaneado pelo Ministério da Defesa. Aqui está, na organização desse evento, está em conjunto a Escola de Comando Estado-Maior do Exército, o professor Tássio Franchi, que é professor pós-doutor em desenvolvimento regional, o professor Tomás Expósito também, pela Universidade Federal da Grande Dourados, é pós-doutor em Relações Internacionais e trazem esta temática junto com diversos parceiros de universidades ao longo da fronteira. Destaco aqui a Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, a Universidade Federal de Roraima e tantas outras que estão ancoradas a este projeto muito importante. Então os simpósios são parte deste trabalho desenvolvido em conjunto, que tem outras atividades, tem publicações, tem uma série de atividades ao longo deste projeto que dura 4 anos. O Tássio vai poder entrar melhor nesse detalhamento. A temática central deste simpósio é Defesa Nacional, Fronteiras e Migrações, estudos sobre ajuda humanitária e algo tão importante que nós vamos falar que é a segurança integrada, né? A abertura deste simpósio, pela importância dele, nós teremos a participação aqui
do palestrante principal, que vai nos brindar com uma fala na abertura e depois ao final do evento, que é o professor Aryeh Kakovich. Ele é da Universidade de Jerusalém. Ele vem falar sobre os conflitos, guerra, paz e toda esta temática que envolve hoje o mundo, e principalmente vinculado às questões fronteiriças. Para esta abertura também estarão presentes aqui o diretor da Polícia Federal, diretor executivo da Polícia Federal, o professor doutor Sandro Avelar, também o superintendente da Polícia Federal do Paraná, o doutor Omar Gabriel Mussi, aqui também o Fábio Tamura, que nos acolheu nesse auditório da Polícia Federal, e também participação da OAB, da própria ECM e das universidades parceiras nesta abertura. Na sequência, temos toda uma gama de temáticas que envolvem aqui segurança hídrica, energética, monitoramento e comando de fronteira, dinâmica dos ilícitos de fronteiras, operações na faixa de fronteira, planejamento, coordenação e execução disso, são os painéis que seguem aqui. Também segurança integrada, lavagem de dinheiro, inteligência, combate às redes criminais. Outro painel, fronteira, migrações internacionais, operações interagências, desafios e oportunidades, e segurança, infraestrutura crítica e cibersegurança serão os temas tratados nestes dias de 21 a 24 de junho agora, ou seja, de terça a quinta-feira, esse trabalho. Muitos temas, um seminário muito abrangente, um simpósio muito abrangente, Luciano. Eu vou inserir o professor Tássio na conversa e vou perguntá-lo quais são os problemas de fronteira mais comum, pensando aí nas fronteiras brasileiras, professor, que estarão de algum modo contemplados nas discussões desse simpósio aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia, Paulo. Bem, eu acho que o que mais vai estar contemplado é tentar pensar até realmente soluções para isso, desde o ponto de vista das agências, da pesquisa, de tentar dar alguma resposta integrada. Nossas fronteiras são muito amplas, elas têm desafios diferentes em cada região de fronteira. As nossas fronteiras do Amazonas, as fronteiras do Arco Norte têm uma série de questões, algumas dividem questões com a do Sul, como questão de contrabando, de descaminho, e tem algumas questões específicas dela, como crimes ambientais. E no Sul você também tem outras questões específicas, a Rota Caipira, o tráfico de armas. Mas segurança hoje ela tem uma visão muito mais ampla, né? Além de você pensar nesses problemas de segurança, você tem que pensar numa segurança humana, e você pensar na sociedade que está nessa faixa de fronteira que você tem que proteger. E aí, exatamente por isso, uma vertente para a gente pensar um ponto não só da segurança integrada, mas de uma ajuda humanitária para responder a outros desafios que nós temos nas nossas fronteiras. Tá certo. Professor Tomás, da Universidade Federal da Grande Dourados, qual que relação que o senhor faz, que o senhor poderia apresentar para nós nessa conversa entre fronteiras e migrações, por favor? As migrações é um dos aspectos da dinâmica fronteiriça. Então, se você pega, por exemplo, a migração pendular paraguaia na fronteira com Mato Grosso do Sul, Paraná, ela cria desafios desde atendimentos a serviços básicos de saúde, educação e a contribuição que essa população dá, passando, por exemplo, por questões que serão tratadas mais especificamente, por exemplo, dos refugiados venezuelanos, o processo de integração, de interiorização e integração na sociedade brasileira, os desafios, como que é feito isso, como que é construído esse processo, além de outras temáticas que envolvem essa dinâmica da população, né? Desde acesso a emprego, acesso a bens e serviços, e assim por diante. Muito bem. Então, vou trazer a conversa aqui novamente para o estúdio e vou perguntar para o Luciano. Luciano, já é a terceira edição do evento. O que das temáticas, desse acúmulo realizado ou retido nas edições anteriores, o que ficou para Foz do Iguaçu desses debates derivados da primeira e da segunda edição do simpósio? As fronteiras do Brasil são gigantescas, 16.800 quilômetros de fronteira. A primeira edição desse simpósio foi online, foi a partir da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, a partir do Rio de Janeiro. Foi desenvolvido a primeira edição desse simpósio, foi em 2020,
em plena pandemia, não pudemos realizar destaco, inclusive, que esse trabalho iniciou e já logo em seguida a pandemia deu-se presente. Então, o primeiro desafio que nós enfrentamos foi não podermos nos encontrar. Fizemos esses encontros, nos encontrarmos pessoalmente, né? Esses encontros foram totalmente online no início, com bastante dificuldade, mas com um corpo acadêmico de alta qualidade e que pudemos discutir. Então, como eu dizia, estas fronteiras são grandes, são gigantescas. A segunda edição nós levamos já com um mix presencial e online, mas foi desenvolvido em Manaus e Roraima. Tivemos uma visita técnica a Manaus com este grupo de estudo e em seguida fomos a Roraima. Vamos a Roraima, visitamos em loco os desafios de ajuda humanitária, da Operação Acolhida, os desafios dessa migração venezuelana para o Brasil, e também outras, e a estrutura que foi montada, que o Brasil oferece para a recepção desses migrantes. Algo que realmente me impressionou muito e positivamente, a forma com que é feito, o profissionalismo com que aquela estrutura está montada lá no estado de Roraima para receber essas pessoas. Toda a estrutura, desde uma estrutura básica de educação para as crianças, desde a estrutura documental, nestes postos de triagem. Vi lá as indústrias brasileiras acolhendo os migrantes, já com documentação pronta. E para você ter uma ideia, Paulo, famílias inteiras sendo recebidas na fronteira brasileira com a Venezuela e sendo encaminhadas para o sul do país para trabalhar em cooperativas. Então, é um exemplo de que o Brasil dá para o mundo em relação ao acolhimento em ajuda humanitária. Trazendo isso agora assim, para Foz do Iguaçu, essa terceira edição, na maior fronteira do Brasil, na tríplice fronteira, trazemos esta edição deste simpósio para tratar de todas as temáticas. Eu acho que as entregas locais, elas são muitas, pois as temáticas aqui estão muito vinculadas. Nós tomamos cuidado também nesse desenho dessa terceira edição. E a partir disso, a partir destas discussões aqui de temáticas como segurança hídrica e energética, nós estamos aqui na maior usina hidrelétrica em produção de energia do mundo, né? Monitoramento e comando e controle de fronteiras, quer dizer, que é maior exemplo que isso, do que o próprio CIOF, a própria integração que nós temos com as polícias, comando tripartite, né? Dinâmica de ilícitos na fronteira. Então, são, de novo, temáticas que nós estamos aqui amplamente satisfeitos, inseridos, eu diria assim, como exemplo ao mundo. A América do Sul, nós temos aqui exemplos de integração e muitas vezes com paradiplomacia, como é o caso do Comando Tripartite. Operações na faixa de fronteira, aqui vem também o Mato Grosso do Sul dando contribuições muito importantes, né? Questão de segurança integrada, lavagem de dinheiro, temos cases aqui de grandes operações, como operações que deram até de vulto nacional, iniciando suas investigações a partir de Foz do Iguaçu. Fronteiras e migrações, eu acho que aí sim presta bastante. Foz do Iguaçu também tem uma dinâmica própria dessas questões migratórias. Nós temos já uma estrutura interessante, nada parecido com o que se vê na fronteira com a Venezuela, mas também já se tem experiência suficiente para poder se tratar desta temática. E aqui também teremos lá a participação nesta temática aqui do assessor especial da Presidência da República, da Carolina, que é da Universidade Estadual da UniOeste, que vai tratar desta temática aqui com bastante vigor, né? O professor Gustavo Frota Simões, da ECM, da Escola do Comando do Estado-Maior do Exército, tem larga experiência nesta temática e poderá, sim, interagir aqui com os painelistas, né? Operações integradas também é exatamente o que nós fazemos, e segurança e infraestrutura crítica, né? Pouco falamos de infraestrutura crítica nestas nossas áreas, mas nós temos aqui uma dos maiores infraestruturas críticas, que é Itaipu, são essas duas pontes. Então o Brasil precisa começar a discutir isso também na faixa de fronteira, e essa é uma temática que se vem para cá. Muito bem. Luciano, você citou e enfatizou uma diferenciação entre a nossa fronteira aqui nacional daquilo que se vê lá na fronteira com a Venezuela. Te pergunto, aqui nós não somos uma rota de passagem
de migrantes para outras regiões do Brasil, São Paulo, grandes centros comerciais, como é que os estudos que vocês realizam, as ações em parcerias, interagências, como é que é o radar em relação a isso, né, da cidade como uma rota de passagem, ou seja, né, os problemas sociais não vão necessariamente desaguar aqui na nossa região, né, mas eles alimentam um outro contexto aqui dentro do nosso país. Sem dúvida nenhuma. As diferenças são, a primeira pergunta, né? As diferenças. Lá nós temos um movimento muito forte, um movimento grande, uma crise generalizada no país vizinho e que originou esta crise humanitária, né? Então, são muitas pessoas ao mesmo tempo ingressando em território nacional de uma mesma origem. É diferente um pouco daqui, que os movimentos migratórios são mais, e são constantes, já não é... Conversamos com a irmã Terezinha lá na Casa do Migrante, ela tem uma larga história desde imigrantes paraguaios, de imigrantes argentinos, de imigrantes bolivianos que utilizam esta rota para ingresso em território nacional e outros. Hoje nós temos também aqui ingresso de haitianos por esta fronteira. A relação é grande, inclusive de imigrantes árabes, né, que ingressam pela tríplice fronteira, imigrantes chineses que vêm a partir de Foz do Iguaçu. Então, é uma dinâmica um pouco diferente, ela é mais diluída, ela, ao longo do tempo ela tem um histórico e tem uma experiência também muito própria destas áreas de fronteira que marcam esta característica, né? Nós não temos uma mesma situação que tem-se a fronteira norte do Brasil. Muito bem. Vou perguntar para o Tássio. Tássio, professor Tássio, há mais de 100 anos, o governo federal, o poder central brasileiro, teve uma decisão de instituir uma colônia militar aqui em Foz do Iguaçu para, assim, ter um controle, né, entre aspas, um povoamento brasileiro aqui nas nossas fronteiras aqui do oeste do Paraná, notadamente em Foz do Iguaçu. Eu te pergunto hoje, qual que é a visão do governo federal em relação à nossa fronteira trinacional e suas ações, suas demandas são adequadas para o momento que a gente vive e para os desafios e problemas que temos aqui na nossa fronteira? Ou seja, qual que é o olhar do governo brasileiro hoje para a fronteira trinacional, professor? Paulo, eu acho que o governo federal, né? Primeiro falando das colônias. As colônias foram uma estratégia que os governos, desde o período império, desde o Império, a gente usa muito isso, não só aí, em todo o país, a gente usa as colônias como uma forma de povoamento, como uma forma de desenvolver as fronteiras e trazer elas. E Foz do Iguaçu é um case de sucesso, é a nossa fronteira mais viva, é a nossa fronteira mais integrada com os outros países. Então, Foz tem uma atenção muito grande dos governos ao longo, historicamente, exatamente por isso. E Itaipu sendo construída, um outro grande marco, inclusive geopolítico, na área dessa parte da segurança energética, o país até hoje muito essencial, né, se a gente pensar que Itaipu responde por 10% da energia consumida no Brasil. Então, assim, o governo federal tem muita atenção, né, ele olha com muita calma a Foz do Iguaçu, exatamente porque ele sabe o quão estratégico Foz do Iguaçu é. Então, esse é um ponto. O outro ponto é a gente pensar nesse trabalho, em como que os desafios mudam, porque o que acontece é que nós temos um mundo muito dinâmico, muito instantâneo, muito fluido, e muito das organizações e dos problemas que surgem de questões criminais ou não criminais, como a questão da migração forçada, que às vezes não é criminal, o indivíduo ali não é um criminoso, ele é alguém que está precisando de ajuda. Esses problemas evoluem muito rápido, surgem muito rápido, de uma maneira fluida, então, exatamente, você tem que tentar entender, você tem que tentar planejar uma resposta. E aí, algo como esse projeto nosso é exatamente para buscar isso, junto com o Ministério da Defesa, junto com a CAPES, para botar a gente para pensar as dinâmicas de fronteira, pensar o que está acontecendo, para poder subsidiar a política pública, para poder subsidiar programas de intervenção. Então, a gente coloca o Instituto de Desenvolvimento das Fronteiras, a gente coloca o IDES, a gente coloca as universidades, exatamente com o melhor do capital intelectual que ela tem, para tentar olhar para frente, olhar agora e olhar para frente para poder subsidiar aí o governo federal nas próximas respostas. O Fósio tem esse papel de demandar, então, ao governo federal, ou seja, elencar algumas deliberações aqui desse
encontro de instituições e do pensar as fronteiras brasileiras e demandar para o governo federal ações, medidas, investimentos? O simpósio em si é uma demanda. Nós não demandamos um ator federal. A academia acaba fazendo, o conhecimento acadêmico acaba fazendo, é fazendo algumas, vamos falar assim, provocações, contestações, ou exatamente à medida que você entende, que você está colocando, que você mostra que você está conversando. Isso é um grande mote desse simpósio, é colocar quem está pensando os problemas e as dinâmicas e olhando para frente a parte acadêmica, a parte dos institutos de pesquisa, com quem está operando. Então, quando a gente coloca esses dois juntos, o que isso quer dizer? Que a nossa pesquisa vai ser mais centrada na realidade, ela vai olhar mais para a realidade, a gente vai ouvir desses indivíduos assim, o que é importante, o que precisa ser olhado, e se a gente não vai demandar diretamente, o que a gente mostra a gente vai poder, como eu disse, assessorar. Então, na hora de construção da política de fronteira, a gente pode exatamente fazer esse assessoramento. Né? Vai ter logo uma política nacional de fronteira, a gente faz esse assessoramento. Vai ter um projeto, a gente consegue fazer o assessoramento. Como que isso é tão diferente? Como o projeto é amplo e abarca todas as fronteiras nacionais, porque, assim, o país é integrado. Os migrantes que saem de Foz do Iguaçu, que entram, né, da Venezuela por Boa Vista, vão parar em Dourados. Eles vão parar em Foz do Iguaçu. Então, por isso que a gente tem que pensar a questão das fronteiras de maneira integrada. Eu não consigo olhar só para Foz. Eu tenho que olhar como um todo, né? E aí, professor? Professor Tomás, Paraná e Mato Grosso do Sul aí tem uma realidade bastante parecida em relação aí a contrabando desses caminhos. Como é que esse simpósio vai contribuir para trazer esse assunto à discussão, promover provocações, debates aí a partir dos protagonistas, dos atores que atuam diretamente nessas regiões, nessas fronteiras, ou seja, nas fronteiras do Paraná, no nosso caso aqui Foz do Iguaçu, e aí Mato Grosso do Sul, professor? Bom, vou pegar o gancho da fala do Tássio. Acho que a grande sacada do simpósio e do projeto é subsidiar políticas públicas. Então, a gente fornece elementos que permite, por exemplo, e esse é um desdobramento do projeto, tanto a questão de colocar os agentes para conversar e dialogar, formas de pensar, de forma integrada, pensando em desenvolvimento e segurança, não apenas um pilar, mas pensando de forma integrada a atuação com os vários atores, sejam municipais, estaduais, federais. Então, acho que isso é importante. E o problema do descaminho do contrabando passa por isso. Então, assim, quando a gente fornece elementos falando, olha, estratégias de desenvolvimento X, Y, Z, de acordo com essa realidade, num plano nacional de fronteira, com recursos, com outras questões, a gente consegue equacionar isso de forma, às vezes, muito melhor do que apenas na repressão ou de uma outra forma mais inteligente. Cooperando com a fronteira do lado de lá, como é que a gente consegue fazer isso? Então, nessa construção que eu acho importante. E aí, respondendo a uma questão anterior, esse diálogo interagências, esse diálogo usando altamente a tecnologia, como no caso do CISFROM, esse diálogo de universidades, poderes públicos, para respostas que são exemplos nacionais e internacionais, como a acolhida. Então, representações da União Europeia foram conhecer a acolhida para incorporar elementos, por exemplo, na recepção aos ucranianos. Então, olha que bacana, a gente dá um exemplo para o mundo. Às vezes a gente não olha síndrome de vira-lata, mas a gente tem muita coisa a mostrar para o mundo. E esse diálogo na construção do PIF, entre outros. Então, acho que isso é importante. E nesse pensar integrado, conhecer os atores, construir confiança, diálogo, é que a gente vai permitir o combate ao contrabando desse caminho, não apenas na repressão, mas também pensando alternativas e o uso da inteligência para o combate ao ponto mais sensível da criminalidade, que é o financeiro, que é a lavagem de dinheiro, que é o aspecto onde os ramos delas colocam. Como diria o meu avô, acabou o dinheiro, acabou o amor. Então, pensar essa alternativa de atuação. Professor Thomas, o senhor é de universidade, eu lhe pergunto, o senhor mencionou aí esse acolhimento, né, a populações aí que nesse momento estão precisando da nossa ajuda, o senhor citou a comunidade ucraniana, qual que é o papel da universidade pública nessa rede de solidariedade aí
para acolher essas pessoas de todas as origens, de todas as fronteiras, né, por assim colocar? Bom, a universidade tem um papel muito importante. Primeiro, que nós fazemos, por exemplo, parte de projetos da OIM, como Portas Abertas da América do Sul e Cátedra Sérgio Vieira de Mello, que ajudam e tentam fornecer, por exemplo, elementos para ajuda para tirar a carteira de identidade, tirar o RG, tirar o CPF, a inserção dessa pessoa no mercado de trabalho, a inserção, por exemplo, em programas governamentais, muitas vezes, a carteirinha SUS para ter acesso ao serviço de saúde, colocá-la no mercado de trabalho, acompanhar as demandas, ajudar a colocar o filho na escola, vai muito além disso. Pode melhorar? Pode. Então, uma das grandes críticas que eu tenho à estrutura, não apenas das universidades, mas à burocracia brasileira, é que as universidades têm um X de vagas ociosas que poderiam ser muito bem ocupadas por esses, por universitários que estão lá. Pesquisadores de ponta da Ucrânia estão sendo buscados por países do mundo inteiro. A gente poderia pegar parte desses pesquisadores que são de ponta na área de exatas, matemática aplicada, criptografia, transferir tecnologia para nossas universidades, mas dada uma burocracia, outros problemas, isso não consegue. Então, assim, pode melhorar? Pode, mas a universidade tem um papel importante nisso, e no papel de acompanhar de desenho, quer dizer, de governança pública. Então, grande parte dos meus ex-alunos, seja do mestrado, seja da graduação, estão nos abrigos lá em Roraima, estão no processo de acompanhamento e teorização pela prefeitura, até, por exemplo, verificar a condição de trabalho no JBS, de vida e de atendimento a serviços aqui na região de Dourados. Muito bem, professor. Voltando aqui ao estúdio presencialmente, Luciano, você mencionou um termo infraestrutura crítica e pontuou isso aqui em Foz do Iguaçu. Eu gostaria que você abordasse um pouco mais esse tema e esse assunto aqui para o nosso ouvinte. É de extrema importância que nós entendamos, que a comunidade entenda o que é infraestrutura crítica, né? O país tem diversas delas, são as estruturas que compõem a segurança desse país. E aqui na fronteira nós temos diversas infraestruturas. Itaipu é um exemplo disso, outras usinas também hidrelétricas estão ao longo desta fronteira brasileira, destaco algumas na faixa de fronteira, como as usinas do Rio Madeira também. Então, e aí se compõem os portos, os aeroportos, né? Tudo isso faz parte desse rol de infraestruturas, que as telecomunicações são infraestruturas críticas. Então, aqui nós temos o principal case de empregabilidade, o principal motor desta economia é uma delas, né? Então é importante que nós conheçamos toda esta dinâmica. Junto a isso tem o Lago de Itaipu, que é utilizado largamente pelas bandas criminais. Então esse olhar estratégico sobre estas infraestruturas se faz extremamente importante, né? E quando se fala em segurança hídrica, você fala em períodos de seca, você fala em mudanças climáticas, tudo isso pode afetar esta infraestrutura que aqui está. Então, essa é uma das temáticas que nós vamos trabalhar de forma contundente nesse seminário, falando inclusive de cibersegurança, né, para essas infraestruturas. Especialistas vêm tratar do tema. Aqui de novo, o professor Gustavo Simões, professor Fernando Ludwig, da Universidade Federal do Tocantins, que é uma das parceiras deste projeto. O Fernando, ele coordena junto comigo uma série de publicações do IDESF, que são as redefinições das fronteiras já desde o início, já está na sua 6ª edição, este projeto que nasceu também junto com a Universidade de Coimbra. Então, especialistas vêm tratar disso, inclusive o superintendente de segurança empresarial de Itaipu, o professor Alfredo Taranto, que vem com bastante conhecimento desta temática, né? Então, a importância desse tema para esta região e para todas as regiões da fronteira brasileira. É bem abrangente o simpósio, tem muita gente de muita qualidade, muita experiência nas suas áreas de atuação e conhecimento, Luciano. Eu te pergunto uma questão prática: aonde está disponível toda essa programação e quem
Se alguém quiser participar e não está inscrito, ainda dá tempo de fazer a inscrição, como que faz? No site do IDESF, está lá, tem isso de forma ostensiva no site. Com currículo de cada um com currículo de cada um dos participantes. Foi durante esse mês aí, foi feita uma publicação, nós temos mais de 500 inscritos já de forma online e 160 presenciais. Eu não sei como é que estão as inscrições, se já não fecharam, me parece que para online é possível ainda. Os presenciais, por conta da Covid, tem uma restrição ali no auditório, então eu acredito que para as inscrições presenciais já estejam encerradas, mas online é possível que se faça ainda pelo site do IDESF. Muito bem. Pessoal, nosso tempo está chegando ao final. Eu proponho aqui que a gente deixe para a conclusão final uma breve fala de cada um de vocês, contextualizando a importância desse evento para a temática da fronteira, para além do que já foi tratado aqui. Então, nessa conclusão aí, cada um de vocês possam falar ao nosso público aí sobre a importância de se debater as fronteiras, pensando aí num contexto brasileiro, num contexto nacional. E vamos seguindo a nossa rodada aqui. Eu passaria a palavra para o professor Tássio. Paulo, desde já obrigado pelo convite, para estar no Marco Zero com vocês, e fazendo uma fala para convidar todos a estarem online conosco no evento, acompanharem por que essa temática é importante. Eu acho que a gente tem a dizer o seguinte: a questão de pensar a segurança, hoje, no século XX, ela é muito mais ampla do que aquela segurança física só, né? Ela passa por questões políticas, militares, econômicas, sociais, ambientais. Ela é uma noção de segurança muito mais ampliada. E esse evento vai tentar trazer exatamente isso, uma noção de segurança ampliada, de modo que nós vamos ter painéis discutindo de uma segurança hídrica e energética, de uma segurança das infraestruturas críticas que promovem isso. Há uma questão de segurança pública, chegando até mesmo a questão de uma segurança humana com essa questão da ajuda humanitária. Então, eu acho que é um evento que todos, independente da área, podem colaborar, podem ouvir, vão tirar ensinamentos dali, e vai ser um prazer tê-los a todos aí, recebê-los a todos no evento. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós que agradecemos a presença nesse debate e parabenizando já pela iniciativa, professor Tássio Franck, professor da Escola de Comando Estado-Maior do Exército, falando desde o Rio de Janeiro. Professor Tomás, a palavra é sua. Antes de mais nada, agradecer o espaço, foi importante, discutir fronteiras, e eu acho que esse evento é um marco, principalmente porque reúne o que há de melhor no pensar a fronteira e segurança integrada no país. Então, é uma oportunidade rara e única de dialogar com quem está na ponta e quem pensa a fronteira e trazer a contribuição da sociedade civil, ser um diálogo, uma ponte, de pensarmos a fronteira de forma conjunta para resolver os nossos problemas do dia a dia, seja contrabando, descaminho, migração, questão de políticas públicas, entre outros. Reforço o convite do professor Tássio, será muito importante, e gostaria de vê-los todos lá, tá bom? Então, muito obrigado e estamos à disposição. Nós que agradecemos o professor Tomás Espósito Neto, professor da Universidade Federal da Grande Dourados, Mato Grosso do Sul. Tenha um bom dia, professor. Luciano, a palavra é contigo e você tem a liberdade aí, como você é da casa, de fazer aquela referência aí a as instituições que apoiam e que dão o gás necessário para que esse grande simpósio aconteça. A palavra é sua, fique à vontade. Bom, esse evento também é patrocinado pela Itaipu Nacional, pela importância desta temática para as áreas de fronteira, mas já agradecendo, Paulo, eu gostaria de frisar dois grandes aspectos que reforçar aqui o que o Tássio e o Tomás falaram com bastante propriedade. Mas primeiro delas é aproximar, é a possibilidade que nós temos de aproximar a sociedade civil e os operadores que estão na linha de frente nesta fronteira com o mundo acadêmico. Eu acho que isso é de uma grande valia, empresta um grau de empirismo para as pesquisas colados ao chão de fábrica. Isso é extremamente importante, pois encurta caminhos, não é? Você traz aquela necessidade urgente e isto pode sim ser alimentado, retroalimentado em políticas públicas
pelos governos, para que possamos construir políticas de Estado, não só de governo. Venha quem vier, que sigam aquelas necessidades que este país tão gigante pela própria natureza necessita para se chegar ao desenvolvimento desejado. Esta é a primeira coisa. E a segunda coisa que eu destacaria de extrema importância, o que nós temos observado é que o crime trabalha de forma multidimensional. Quando ele arregimenta aquelas pessoas que estão em condições de necessidade, de vulnerabilidade, quando o crime se alimenta de um sistema financeiro e cresce a partir disso, ele olha a todos os lados. Quer dizer, se nós não pensarmos que a construção da paz deve ser desta forma também, nós estamos enxugando o molhado quando nós só focamos na repressão. Então, temos que pensar de forma multidimensional, pensarmos de forma estratégica como sociedade, o que nós queremos para esta base, o que nós queremos ser como país. E aí precisamos repensar o nosso pacto social. Eu acho que essa grande discussão, a partir destas análises do terreno, é que nos possibilitam construir políticas públicas mais conscientes e quizás, o Brasil poder, em conjunto com os países, mas sermos à luz de projetos que possam ser de cooperação internacional. Primeiro fazemos a cooperação, experimentamos, é como um namoro, pega na mão, sai para jantar, olha no rosto, faz ações conjuntas, cooperando para pensarmos num possível futuro de integração entre as ações, entre as instituições nesta América do Sul, que pode ser exemplo neste território. Legal, Luciano. A gente parabeniza o IDESF aí por estar junto com as outras instituições mais esse evento e mais essa ação. E claro, a gente fala de um evento, mas que se desdobra em ações, em publicações, em reflexões. É um evento que acontece, mas seu efeito aí é duradouro e perene, ele acaba influenciando ações e decisões políticas, o que é muito importante para as populações de fronteira e para o país como um todo. Obrigado, Luciano, mais uma vez a sua participação no nosso Marco Zero. Obrigado, Paulo. Obrigado, Moacir. Obrigado a todos os ouvintes. Obrigado. Moacir, é contigo. Então, além de todas essas questões aqui que o próprio Luciano colocou, a gente tem o Lago de Itaipu, a gente já tem 2 aduanas internacionais com Brasil, Paraguai, Brasil e Argentina, temos a Itaipu, temos um trânsito de turistas permanentes aqui na cidade, logo mais teremos uma nova fronteira, né, uma nova via física aqui com nossos irmãos paraguaios através da ponte da integração, uma nova aduana, novas demandas, novos desafios. Por isso e por tudo isso, importante nós aqui como iguaçuenses, como moradores da fronteira, nos integrarmos a esse debate. Exatamente, vem aí os novos investimentos que também vão demandar muito mais segurança, muito mais acessibilidade e fazer cada vez mais o nosso destino importante para toda a América Latina. Marco Zero, onde tudo começa.